Isto é, os olhos de Leilin se arregalaram quando ele ouviu a voz mecânica em seu cérebro. Não é este o meu antigo assistente Aiship da minha vida anterior? Como reencarnou comigo? Isso não é científico. Leilin achou difícil acreditar. Ele disse em seu cérebro: Ayahuasca. Analise minha mente e pesquise locais de sistemas assistentes, BIP. Varredura completa. Nenhuma estranha existência foi encontrada na mente do anfitrião. Depois de um mero momento, a voz mecânica de Chip respondeu de volta. Agora digitalize todo o meu corpo e exiba as estatísticas do meu corpo. Outro som mecânico, BIP. Varredura completa, Fang Ming, Leilin Farlier. Força. 0,4, agilidade. 0,5, constituição. 0,4, status, sangramento na parte de trás da cabeça, muitas lesões nos tecidos moles. Não há fichas presentes no corpo do anfitrião. Um holograma 3D apareceu diante dos olhos de Leilin. Exibia o corpo de Leilin e mostrava as estatísticas ao lado. Não há lasca. Eu conheço o Aiship é equivalente a uma substância material. Como isso seguiu minha alma através da reencarnação? Leilin pensou consigo mesmo. Parece que durante a explosão ou a minha reencarnação, alguma anormalidade ocorreu, e as funções do chip fundiram-se com a minha alma. Se eu ainda estivesse no meu mundo anterior, isso seria uma grande descoberta. Isso não apenas confirma a existência da alma, mas também mostra que a matéria física e a alma podem se transformar mutuamente. Isso é definitivamente algo que um grupo de homens idosos da Academia Nacional de Ciências iria enlouquecer. É uma pena que eu nunca mais os veja. Este tipo de Aiship foi essencial para os cientistas do mundo anterior. Por causa de questões com os direitos humanos e o pensamento consciente, essa tecnologia não tinha inteligência própria. Só tinha duas funções: analisar e armazenar informações. Sua capacidade de análise só poderia ser usada seguindo os comandos do host. Reuniu amostras de dados e chegou a uma dedução baseada em simulações. Suas habilidades de armazenamento eram ainda mais simples. Ele poderia usar os dados coletados de todos os 5 sentidos do anfitrião e registrá-lo. Baseado em cálculos do mundo anterior, esse tipo de área de armazenamento de chips foi suficiente para registrar mais de 10.000 anos de eventos. Por que o chip e a alma se fundem? Vou refletir sobre esse tipo de pergunta mais tarde, quando tiver a capacidade e as qualificações para isso. Mas com este chip, eu tenho alguns recursos neste mundo. Os cantos da boca de Leilin subitamente se levantaram para formar um sorriso brilhante. Ele sabia que, neste período da Idade Média, ter uma cristalização da tecnologia futura definitivamente tornaria extraordinário seu futuro caminho. Mas o físico deste Leilin é realmente... Leilin ficou sem palavras depois de ver as estatísticas na frente dele. Estas estatísticas exibidas foram baseadas em cada aspecto da fisiologia de um adulto como padrão. Teoricamente, as estatísticas exibidas pelo adulto médio seriam em torno de 1. Embora este Leilin tenha apenas 13 a 14 anos de idade, suas estatísticas ainda eram muito baixas. Isso não está certo? É possível que os corpos das pessoas neste mundo sejam geralmente mais fracos. Aiship, escaneie os corpos das pessoas ao meu redor e mostre suas estatísticas. BIP. Tarefa estabelecida. Começando a coleção de estatísticas, em quase um instante, os hologramas 3D dos corpos das pessoas ao redor apareceram na frente de Leilin, exibindo suas estatísticas. Nome desconhecido. Gênero masculino. Força. 0,9, agilidade. 1,1, constituição. 0,8, nome desconhecido. Gênero masculino. Força. 1,2, agilidade. 0,8, constituição. 1,0, nome desconhecido. Gênero feminino. Força. 0,8, agilidade. 1,2, constituição. 0,7,
Bem então. Parece que os corpos dessas pessoas são mais fortes que os do meu mundo anterior. Este Leilin é ainda inferior a uma menina. Estou começando a me sentir envergonhada por ele. Leilin examinou seus arredores. As pessoas eram todos jovens em torno de sua idade. Havia uma garota aparentemente muito delicada e frágil, cujas estatísticas eram muito melhores do que as de Leilin, fazendo com que ele sentisse total desespero. Parece que esse Leilin é uma sanguessuga inútil, um lixo excessivamente lascivo sem controle, nome, desconhecido, gênero, masculino, força. 3.3, agilidade. 2.5, constituição. 3.2. Alerta. Alerta. Esta forma de vida é excessivamente perigosa. Recomendação: o host deve se mover imediatamente a pelo menos 1000 metros de distância. Um aviso vermelho continuou a piscar 3 vezes seguidas. Isso fez com que Leilin caísse em estado de choque. Estatísticas médias de 3,0. Depois Leilin analisou a informação várias vezes para confirmar que o iShip não cometera um erro. Ficou completamente sem palavras. Até mesmo o campeão mundial não tem esse tipo de estatística. No mundo anterior, essa pessoa poderia facilmente vestir-se como super-homem. Como cientista, Leilin entendeu bem que uma estatística de 3,2 significava que a capacidade de luta da pessoa, a resistência viral e a velocidade de recuperação do corpo eram 3 vezes maiores que as de uma pessoa normal. As várias estatísticas exibidas sendo 3 vezes maiores do que as de uma pessoa comum não eram tão simples quanto somar números juntos. Que tipo de conceito era esse? Isso significava que essa pessoa poderia derrotar dezenas de pessoas de mãos vazias e até superar um ataque em grupo por 100 pessoas. Em seu mundo anterior, ele realmente contava como um super-homem. Receio que uma pessoa com esse tipo de estatística possa ser criada apenas modificando geneticamente sua bioquímica em um laboratório. Além disso, apenas o mínimo seria alcançado. Este mundo não é de fato um simples. Leilin pensou consigo mesmo enquanto olhava para a pessoa que possuía essas estatísticas aterrorizantes mais uma vez. Era uma pessoa vestida de preto responsável por distribuir comida. Parecia que ele era de meia idade e tinha uma cicatriz no rosto que se estendia da testa até o lábio. Ele praticamente dividiu seu rosto inteiro no meio e parecia extremamente feroz. O menino sardento de antes estava completamente assustado com essa pessoa. Este é o servidor da academia responsável por nos receber. Dizem que ele não é um mago, mas ele já é tão assustador. Como seria um verdadeiro mago então? De repente, Leilin descobriu que um forte interesse e curiosidade pela profissão de mago surgira dentro dele. Foi ao ponto em que ele estava ansioso para ir à academia agora e investigar tudo. A linha era realmente curta e logo chegou a vez de Leilin. Depois que o homem de roupas pretas e cicatrizes deu a Leilin um pedaço de pão branco e um pouco de suco, ele silenciosamente afastou Leilin com uma expressão impaciente no rosto. Se fosse o Leilin anterior, mesmo que ele não se atrevesse a arrastar esse cara para fora e chicotá-lo algumas vezes, porque não era sua casa, sua expressão ainda teria ficado feia, e provavelmente teria rendido ao homem um pouco. Mas o atual Leilin naturalmente não era tão estúpido. Seguindo suas memórias, ele se curvou formalmente e disse: "Obrigado." Senhor Homem de Roupa Preta permaneceu inexpressivo enquanto observava Leilin virar-se para sair. Ai! Eu não achava que Leilin realmente parecesse uma nobre. Depois de se curvar, os 2 jovens atrás de Leilin não puderam deixar de sussurrar um para o outro secretamente. Apresse-se e siga em frente. O homem cheio de cicatrizes gritou, de repente explodindo os tímpanos dos 2. O grande som assustou tanto um dos jovens que ele caiu no chão. Leilin ignorou a discussão atrás dele enquanto examinava a área com um olhar frio. Ele então amargamente sorriu. Ótimo! Eu sou realmente uma pessoa indesejada. Quando ele olhou para Jorge, Jorge também virou a cabeça apressadamente.
Suas mãos fizeram um gesto secreto pelas costas. E? Bem. Desde que você me deu o remédio, não vou expor você. Lei Lin suspirou. Então encontrou um lugar relativamente remoto. Sem se importar se o chão estava ou não atapetado, ele sentou-se e começou a comer com vontade. Este pão branco não é tão bom quanto o do mundo anterior. Mas de acordo com as memórias de Lei Lin, isso já é considerado um alimento que só se pôde obter durante celebrações. Lei Lin pensou enquanto ele comia. Com base nas memórias de Lei Lin, as capacidades de produção neste mundo eram bastante baixas. O pão branco era a comida de um aristocrata. Os nobres menores normais só podiam aproveitá-lo durante as celebrações dos principais feriados. Para os camponeses típicos, que só tinham pão preto duro e sem nutrição para comer, essa era uma iguaria suprema. Quando ele pensou no pão preto tão duro quanto as rochas de suas memórias, Lei Lin suspirou. É uma coisa boa que eu sou bastante afortunada. Independentemente de eu ser um nobre ou um mago, eu ainda estou no topo, níveis deste mundo. Então eu não precisarei sofrer. Ele devorou vorazmente o pão e bebeu o suco de um só gole também. Lei Lin limpou a boca em satisfação e voltou para a carruagem. Com base na experiência de sua memória, jovens nobres montavam barracas no acampamento e descansavam durante a noite inteira antes de se mudarem novamente. No entanto, ficou claro que ninguém convidaria Lei Lin para se juntar a eles. Ele não tinha uma tenda, então ele só podia dormir no frio e carruagem dura. Quando eu olhei agora, parecia haver 50 aprendizes, 25 vestes negras e 3 das vestes brancas de maior status. Quando ele pensou na cena agora, quando foi notado à distância, os pelos do corpo de Lei Lin se ergueram. Adicionado a isso, o avisos de Shipd, descoberto uma fonte de radiação desconhecida, distúrbio recebido de campo de força desconhecido, impossível de ser varrido. Isso formou uma sombra no coração de Lei Lin. Parece até com a Chip. Ainda sou extremamente fraco neste mundo. Mas é precisamente por essa razão que desejo obter a força de um mago. Os olhos de Lei Lin pareciam acender-se em chamas. É melhor dormir mais cedo. Eu ainda preciso me apressar com a jornada de amanhã. Lei Lin tirou o paletó e colocou-o no chão para tornar seu sono mais confortável. Até agora, desde que esta jornada foi iniciada, já se passaram mais de 3 meses. Já passamos por algumas dezenas de reinos, mas ainda não alcançamos nosso objetivo. Estas antigas condições de transporte são realmente... Ele fechou os olhos e caiu em transe. Depois de algum tempo, a porta da carruagem se abriu com um estrondo. De repente, Lei Lin sentou-se. Seu nariz foi então preenchido com o cheiro de uma rosa. Era doce e aromático, extremamente agradável ao nariz. Também fez seu corpo latejar a ponto de invocar suas memórias. L.Y. Lei Lin. Você está bem? Uma voz feminina agradável disse. Becita. Por favor, entre. Lei Lin mexeu seu corpo. O cheiro perfumado na carruagem de repente ficou mais poderoso quando uma linda jovem entrou. Ela tinha pele clara e usava roupas vermelhas justas que acentuavam suas curvas voluptuosas. O que era ainda mais difícil para Lei Lin esquecer era o cabelo platinado e os olhos de uma garota como joias vermelhas. Combinado com o rosto bonito, apresentava um charme exótico. Essa foi a garota que fez com que Lei Lin fosse espancado e até perdesse a vida. Becita. Posso perguntar se você tem alguma coisa para me perguntar? Embora essa garota tivesse se desenvolvido muito bem, e parecesse extremamente atraente para Lei Lin, tendo vindo de um mundo diferente e experimentando uma barragem sem fim de belezas, essa garota era apenas um pouco bonito para Fang Ming. Sua atitude era extremamente fria e indiferente. Ficou claro que esta maneira um pouco chocou a jovem, como as palavras que ela estava prestes a dizer não deixou sua boca. Depois de um longo período de silêncio, ela tirou uma pequena garrafa de vidro e colocou-a nas mãos de Lei Lin. Isso é um remédio para lesões. Se você aplicá-lo ao seu corpo, ele irá ajudá-lo.
Eu sinto muito. A garota se curvou, revelando as amplas curvas brancas de seu peito, fazendo o coração de Leilin disparar.